Então, nós temos vivido dias de muitos acontecimentos, né, no mundo, né? No Brasil, hoje, nós estamos aí diante da Copa, mas a história não para, o mundo não para, as coisas ao redor não param, e nós, assim, temos sentido cada vez mais um desejo maior pela presença manifesta de Deus. Quando Jesus esteve na terra e andou com os seus discípulos e ensinou os seus discípulos sobre praticar a presença de Deus, ele deixou um desejo ardente no coração dos seus discípulos por mais. Os seus discípulos queriam mais, os seus discípulos desejavam mais, os seus discípulos tinham um desejo ardente, constante, pela presença de Deus. Jesus deixou saudade, né? Então, quando nós falamos sobre encontrar com Jesus, sobre ter um encontro com Deus, é importante nós entendermos que quando nós temos um encontro com Deus, nós vamos ter, logo em seguida, nós vamos sentir saudade, porque nós vamos querer mais, nós vamos querer outra vez, né? E os discípulos tinham esse desejo, os discípulos tinham essa saudade. Então, há uma busca, né, da parte de Deus por corações desejosos, por corações ardentes, há uma busca. Deus está buscando pessoas que queiram encontrar com Ele. Deus está buscando pessoas que não estão conformadas com o que tem, mas entendem que o que tem ainda é pouco diante do que está por vir, ou diante do que Deus tem para nos oferecer, né? Então, a nossa missão, nossa maior missão aqui na Terra é justamente trazer Deus para a Terra, é justamente abrir esse espaço entre nós para a manifestação da presença de Deus. Nós gostaríamos de indicar para vocês 2 livros. Um é o Face a Face com Deus, do Bill Johnson. E nesse livro aqui, o Bill Johnson vai tratar sobre diversas maneiras que nós devemos nos comportar para buscarmos a presença de Deus. Tem um capítulo aqui que ele fala sobre nós armarmos uma arapuca, armarmos uma armadilha para pegarmos Deus, né? Você ficar entrincheirado para... Cadê Deus? Achei. Agora sobe nele, né? Pega ele, né? Então ele vai falar aqui sobre essa busca decisiva, né? Uma decisão que nós precisamos tomar para buscarmos a presença de Deus. E nesse livro, A Presença, o Bill Johnson ele vai mostrar o quanto Deus trabalhou em nosso favor para que essa presença pudesse ser praticada, vivida, experimentada diariamente. Então, eu diria que para você completar os seus estudos, você também estudasse a parte 5 das 9 divisões da Bíblia. É um conjunto, são 5 livros, e aqui vai falar sobre essa chave da revelação, vai falar sobre a chave do nosso encontro com Deus, desse encontro, dessa 5ª dimensão que nós precisamos entrar. Então, anotem aí, depois, quem não tem, adquira, quem tem, leia de novo, pesquise, estude, porque esse é o nosso desafio. Nós temos um grande desafio, que é uma busca incessante. Nós não devemos cessar, não devemos parar. Buscar a Deus é algo que nunca chegamos a um fim.
Buscar a Deus é algo que, quanto mais nós nos aproximarmos, quanto mais nós tocarmos, mais nós vamos querer. E quando nós lemos o livro de Apocalipse, eu tive uma experiência muito agradável com a primeira vinda do Asher ao Brasil. Foi 2010, né? Acho que é. Foi em 2010, nós tivemos com o Asher aqui. O Asher mostrou a paixão que João tinha por Jesus, a saudade que João tinha de encontrar Jesus. E quando ele encontra Jesus, e quando ele vê Jesus novamente, ele fica assim, pasmo, ele fica paralisado, ele cai, ele fica inundado, porque ele viu que estar na presença de Jesus era maior ainda do que ele tinha, era algo maior do que ele já tinha experimentado, né? Porque agora Jesus ressurreto, glorificado, era uma outra, tinha que entrar numa outra dimensão para encontrar. Então, Apocalipse 4, versículo 1. Depois dessas coisas, vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Então, o versículo 1 fala: depois destas coisas. Então, antes, o que João estava fazendo? Antes, João estava escrevendo cartas às igrejas, aos anjos, né, das igrejas da Ásia, né, das 7 igrejas da Ásia. Antes, João estava exortando aos anjos das 7 igrejas. Antes, João estava avaliando o passado e o presente daquelas igrejas. João tinha um peso por continuar. João tinha um peso por avançar. Mas antes de avançar, João estava fazendo uma avaliação. João estava levando as 7 igrejas da Ásia a uma revisão. Eles precisavam revisar o caminho deles para poder avançar. Eles precisavam rever aquilo que eles estavam praticando, aquilo que eles já tinham experimentado, porque era necessário avançar. Então, quando nós falamos sobre encontrar com Deus, nós falamos sobre encontrar com Deus para avançar no mundo espiritual, para avançar na vida espiritual. Nós estamos vivendo uma era onde há muita ênfase para você encontrar com Deus e resolver os seus problemas pessoais. E aqui, nesse quadro, o que eu tenho entendido é que nessa proposta de encontrarmos com Deus, nós precisamos encontrar com Deus para avançar. Então, independente do que eu estou vivendo, independente do problema que eu tenho à minha frente, existe um desafio maior do que o meu problema, maior do que a minha dificuldade, que é encontrar com Deus. É Deus. Encontrar com Deus, porque Ele quer encontrar conosco. Agora, nós vivemos num mundo de 3 dimensões, né? Então, tudo tem altura, né? Tem largura, né? E tem profundidade, né? Então, aqui nós temos, vocês estão vendo essa madeira ela tem 3 dimensões. Essa folha, por mais fina que ela seja, ela tem três dimensões. Se você pegar um grão de poeira, ele tem 3 dimensões. Nós vivemos num mundo cercado por 3 dimensões. E o tempo, né, esse tempo que nós vivemos, né,
Essa linha reta aqui representa a quarta dimensão, que é o tempo. Nós vivemos num tempo onde tudo é regido por hora, mês, né, minuto, né, temos as datas, isso é o tempo, né, no grego se chama de cronos, né, então, hora, mês, né, então tudo ao nosso redor tem tempo, tem hora, né, tem um momento. Nós vamos pregar aqui, nós temos um tempo para pregar, nós vamos lanchar, nós temos um tempo para lanchar, nós temos um tempo para dormir. Então, esse tempo, essa é a quarta dimensão. Agora, quando nós falamos sobre encontrar com Deus, né, é bem isso que está escrito aqui, sobe aqui, sobe aqui. Esse lugar que João foi chamado para entrar, essa porta aberta, né? Ele fala, vi uma porta aberta no céu, né? Então, presta bem atenção. O céu para o João é aquilo que estava acima da sua cabeça. E ele viu essa porta aberta. E dessa porta saiu uma voz que dizia, sobe aqui. E ele fala, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Aí no versículo 2 diz, e imediatamente, arrebatado, né? E João logo foi arrebatado, logo João foi levado para entrar nessa porta. Então João, naquele momento, ele entrou na quinta dimensão. Né? Ele saiu dessa nossa dimensão de hora, mês, dia, minutos, e ele entrou na quinta. Traçou-se uma perpendicular na quarta dimensão. Então, quando nós falamos sobre encontrar com Deus, nós estamos falando sobre entrarmos em uma outra dimensão onde o tempo não é contado da mesma maneira que nós contamos. O tempo não é visto da mesma forma que nós vimos ou sentimos. Então João, ele foi levado a essa quinta dimensão. Ele foi levado para esse lugar. Ele viu essa porta aberta no céu e ele foi chamado para entrar por essa porta. Então, quando nós falamos sobre encontrar com Deus, nós estamos querendo enfatizar a importância de nós experimentarmos o traçar dessa perpendicular no tempo, onde tudo para, onde ali Deus vai falar conosco, ali é onde Deus vai encontrar conosco, e tudo aquilo ao nosso, todas as outras coisas ao nosso redor vão sumir, né? Vão sumir, e nós vamos estar ali voltados unicamente para ouvirmos Deus, para sabermos o que Ele quer falar, o que Ele quer fazer, o que Ele quer manifestar, o que Ele quer trazer. E João, aqui, né, nesse momento em que ele foi arrebatado e ele foi tirado do tempo, ele foi levado, né, ele entrou por aquela porta para ouvir do Senhor coisas a respeito do futuro, coisas a respeito de coisas que estavam à sua frente. Então, muitas vezes nós queremos encontrar com Deus para resolvermos problemas pessoais. E Deus quer encontrar conosco para tratar de assuntos eternos. Deus quer encontrar conosco para nos levar a andar numa outra dimensão, para nos levar a experimentar da sua presença através de um outro ângulo. E ali nós começamos a enxergar coisas futuras. Foi para lá que João foi levado. Então, vamos voltar um pouquinho, quando Zacarias foi escolhido, né, caiu a sua sorte
para entrar e servir ao Senhor, ele estava ali, no Santo dos Santos, no seu turno, no seu momento, né, cumprindo o seu ritual, quando o anjo do Senhor aparece e se manifesta para Zacarias e fala com Zacarias sobre o futuro, e fala com Zacarias sobre João Batista, e fala para Zacarias sobre quem seria João Batista, e fala para Zacarias sobre as coisas que haveriam de acontecer, o que estava para vir sobre a terra aqueles dias. Então, nós precisamos tomar uma decisão. Nós queremos encontrar com Deus, nós queremos ter um encontro mais profundo com o Senhor, mas nós estamos dispostos a nos submeter ao Senhor, ao ponto que Ele nos fale aquilo que Ele quer falar, nos leve aonde Ele quer nos levar, nos mostre aquilo que Ele quer mostrar. Então é muito importante a sede, é muito importante o desejo, é muito importante ter um coração ardendo para encontrar com Deus e ouvir de Deus aquilo que de fato Ele quer falar e ver aquilo que Ele quer que nós vejamos. Amém? Então, Deus, Ele está, assim, sedento também por pessoas. E eu queria dizer assim que isso daqui não é uma proposta para alguns, isso daqui não é uma proposta para meia dúzia, isso aqui é uma proposta para o povo de Deus. Isso aqui é uma proposta para todos que estão aqui. Isso aqui é uma proposta para todos aqueles que ouvirem essa mensagem. É um convite do Senhor. Há uma busca do Senhor por homens, por pessoas, por corações. Então, em João capítulo 5, versículo 25, diz assim: vem a hora, e agora é. Né? Vem a hora, e agora é. Então Jesus, ele quando estava andando com os seus discípulos, estava falando com os seus discípulos, ele falou sobre essa hora, sobre essa perpendicular, agora é. Então, enquanto a maioria das pessoas se move por aquilo que vê, Jesus se movia por aquilo que o Pai mostrava para ele. Então, Jesus estava pronto a entrar nessa outra dimensão a qualquer momento. Vem a hora, né? E agora é. Então, entrar nessa dimensão, entrar nesse lugar, entrar por essa porta, é um convite que nós temos do Senhor para qualquer momento. Agora, estamos buscando isso? Estamos querendo isso? Estamos desejando isso? Estamos, de fato, almejando por esse encontro, por entrar nessa porta, por chegar nesse lugar, entrar nesta sala, né? Então, eu estou falando sala, né? Aqui está falando porta, né? E eu estou falando sala, né? Talvez essa porta vai dar na sala do trono, não sei, né? E João foi chamado, né? Então, o Enoque, ele foi um homem que experimentou a quinta dimensão. Enoque, no seu tempo, ele andou com Deus. Enoque era um homem que entrava nessa quinta dimensão, e chegou um momento que ele foi tomado. Chegou um momento que Deus falou assim: não, eu quero você comigo o tempo todo, né? E ele foi tomado pelo Senhor. Enoque visitava esse lugar, Enoque entrava nesse lugar, Enoque passava por essa porta. Abraão teve o seu momento, né? Abraão, ele viu a cidade que tem fundamento, né? Então, Abraão viu uma cidade, Abraão viu o futuro, Abraão olhou à frente do seu tempo, Abraão, ele experimentou essa outra dimensão da presença de Deus. Então, Hebreus 11, versículo 10 fala:
porque ele esperava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Da onde surgiu isso? Como que Abraão concluiu isso? Porque Abraão começou a experimentar dessa quinta dimensão. Abraão começou a entrar nessa quinta dimensão e olhar as coisas futuras, ver o que estava à frente do seu tempo. Então, Maria, irmã de Lázaro, ela não queria outra coisa. Maria, ela tocou, Maria experimentou. Então, quando Jesus aparecia, todo o restante perdia graça. Ela queria ficar aos pés de Jesus. Ela queria ficar aos pés do Senhor. Marta não compreendia até então. Marta não tinha experimentado da mesma forma que Maria. E Jesus falou: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Porque uma coisa só é importante. Uma coisa só é importante. Então Maria, ela experimentou, Maria entrou, Maria tocou, Maria provou. Então, quando o Senhor chegava, ela ia para os pés do Senhor. Ela queria ouvir o Senhor. Ela queria experimentar da presença de Jesus ali naquele momento. Marta amava o Senhor. Marta queria servir ao Senhor de uma outra forma, de uma outra maneira. Mas Maria havia experimentado essa quinta dimensão. Então, o apóstolo Paulo, ele foi até o terceiro céu, ele viu coisas do presente e do futuro, ouviu coisas até que ele não podia falar, coisas que era melhor não falar. Então, Isaías foi um outro homem que experimentou, Isaías foi um outro homem que entrou por essa porta, Isaías teve revelações do futuro, Isaías viu coisas à sua frente. Isaías exortou o povo: olha, pega as pendências, resolve as pendências e procura saber o que Deus tem a falar sobre o futuro. Então, Isaías 43 fala: eis que estou para fazer coisa nova na terra, porventura podeis sentir, porventura você pode perceber, tem alguma coisa nova para acontecer, é para frente. Precisa olhar para frente, precisa andar para frente. Então, Isaías, ele traz uma exortação para o povo de Israel para andar para frente, olhar à frente, Se você quiser saber mais sobre essas revelações de Isaías, vocês podem acessar o estudo panorâmico da revista Impacto, que Haroldo está fazendo, e ele vai falar bastante sobre essas revelações futuras que Isaías teve. Então, Daniel, ele foi um homem, foi outro homem que experimentou. Ezequiel também foi um outro homem que viu. Ezequiel não só viu, como sentiu. Então, Daniel viu e trouxe arrependimento para o seu tempo. Mas Daniel viu o futuro. Ezequiel foi a mesma coisa. Ezequiel viu o futuro. Ezequiel olhou para frente. Ezequiel entrou pela porta. Ezequiel entrou nessa quinta dimensão. Então, Ezequiel narra, o momento que ele foi levado, ele foi tomado. O Senhor o levou para outro lugar. Então, assim, irmãos, essa não é uma experiência só de profetas. Essa não é uma experiência só para profetas, tá? Vamos abrir, o texto aí está em... Abre a sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 28. Então, Gênesis capítulo 28, do versículo 10 ao versículo 16, vai narrar a experiência de Jacó, quando ele partiu de Berseba e foi em direção a Harã. Então, Jacó, ele chegou em um lugar ali onde ele passou a noite,
e ele pegou uma pedra para colocar debaixo da sua cabeça, e ele deitou para dormir e sonhou. E nisso que ele sonhou, ele viu que uma escada havia sido colocado da terra até o céu. E essa escada chegava até o céu. Então, Jacó, naquele momento, ele viu que anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. E lá em cima, acima dessa escada, estava o Senhor. E o Senhor falou para ele: o Deus de teu pai Abraão e o Deus de Isaque, darei a ti e a tua descendência esta terra em que estás deitado, e a tua descendência será como o pó da terra. Tu te espalharás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e da tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: realmente o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Nesse sonho, Jacó entrou numa outra dimensão. Nesse sonho, Jacó experimentou algo que mostrou para ele o futuro. Jacó ouviu algo de Deus que falou sobre o futuro. Jacó ouviu algo de Deus que reafirmou as palavras do seu avô, do seu pai. Então, Jacó, ele viu uma escada. E eu acho muito interessante o fato de estar registrado aqui: anjos subindo e descendo. Anjos subindo e descendo. Então, não poderia ser anjos descendo e subindo? Talvez teria mais lógica se tivesse escrito assim: anjos descendo e subindo. Porque o lugar dos anjos não é nas regiões celestes? E aqui está dizendo anjos subindo e descendo. Não poderiam ser homens subindo e descendo? Não poderia ser você subindo e descendo? Aqui logo abaixo nós temos João 1:51, onde Jesus fala: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus se coloca como essa escada. Jesus se apresenta como essa escada. Jesus, ele se apropria desse sonho de João e fala assim: eu sou a escada. Eu sou a escada. E vocês vão ver os céus abertos e anjos subindo, anjos do Senhor subindo e descendo. Ele fala da mesma forma com o que está escrito, Mas não poderia ser homens subindo e descendo. Eu creio que há um desafio para nós. Eu creio que há um convite para nós aqui nessa passagem. Eu não vejo muito sentido. Anjo subindo e descendo, anjo é transladado. Subir a escada. Eu acho que nós somos chamados para subir essa escada. Eu acho que o convite é para nós, o convite é para você, o convite é para mim. Nós subirmos essa escada. Nós fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus. Jesus veio para nos reaproximar de Deus. Jesus veio para acabar com a parede de separação. Jesus Cristo veio aproximar o homem de Deus e Deus do homem. Jesus Cristo fez o trabalho do sumo sacerdote. E Jesus acabou com a parede de separação nele mesmo. Para quê? Com qual objetivo? O que isso quer dizer para nós? Acabou com a parede de separação. Se acabou com a parede de separação, é para fazermos o quê?
Se não tem mais separação, é para você subir, é para nós subirmos, é para nós transitarmos de um lugar para o outro. Amém, queridos? Então, essa parede nos impede de atravessar para o outro lado, né? As paredes nos limitam, mas uma vez que não tem mais parede, então nós podemos andar de um lugar para o outro, nós podemos atravessar de um lugar para o outro. Então Jesus fala assim: olha, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sobre o Filho do Homem. Jesus está retratando o mesmo sonho de Jacó. Então, a escada é Jesus. E o objetivo do Senhor é nos mostrar coisas futuras. Agora, quando foi que Jacó percebeu que aquele lugar era diferente? Quando foi que Jacó entendeu que aquele lugar era um lugar santo? Quando foi que Jacó entendeu que aquele lugar era um terrível lugar? Quando foi? Quando ele acordou. Quando ele acordou. É necessário acordar. Nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar. Entende? Nós precisamos acordar. Jacó só entendeu as coisas depois que ele acordou. Então nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar diante da proposta do Senhor para nós. Nós precisamos acordar diante daquilo que está sendo oferecido para nós, em relação à nossa vida, diante dos nossos desafios. Nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar. Precisamos acordar. Porque tem um sono aí que não está nos deixando ver, perceber, sentir. Não está nos deixando entender, né? Jacó só compreendeu depois que ele acordou. Então, interessante que os profetas, eles vão falando, né? Vão falando. Você nem sabe muito, você sabe quando começa, né? Você nem às vezes entende muito quando foi que ele mudou o cenário, ou quando as coisas param, porque eles vão falando. E Jacó, ele teve um sonho e ele acordou. Então, eu tenho pensado muito sobre isso, né? Que às vezes nós temos visões e a gente não consegue entender. Por que a gente não consegue entender? Porque a gente está dormindo. A gente verdadeiramente não está acordado. Ou porque nós estamos embriagados. Então, a falta de sobriedade, às vezes, é por causa de feitiçaria. E essa feitiçaria, eu quero dizer assim, feitiçaria no aspecto, no domínio externo. Né? Perdemos a sobriedade porque somos dominados por muito trabalho. Perdemos a sobriedade porque somos dominados por muitas atividades. Então nós perdemos a falta de sobriedade, perdemos a sensibilidade, perdemos a percepção daquilo que está ao nosso redor. E a gente precisa, não basta, chegar o corpo para trás, sacudir a cabeça, como é que é? Para nós percebermos o que de fato está acontecendo. Então, Jacó acordou e começou a concluir. Jacó acordou e disse: isso aqui não é um lugar qualquer. Isso aqui não é um lugar qualquer. Então, Jacó identifica esse lugar como a casa de Deus. A casa de Deus. Então, tanto Jacó quanto Jesus fala sobre esse céu. Então, Jesus falou: vocês vão ver o céu aberto.
Jacó falou: a escada ia até o topo do céu. Você vai até o topo do céu e aí chega lá, o Senhor está lá. Por que ele teve essa visão? Porque o céu estava aberto. Então Jesus fala sobre o céu aberto e anjos subindo e descendo. Mateus 18, abre a sua Bíblia, Mateus 18, versículo 10. Acho que não está, né? Escrito na apostila, né? O texto está escrito? Não. Texto não, né? Só referência. Olha só. Não desprezeis, Mateus 18, 10, já acharam? Quem não achou, fala, peraí. Então, vamos lá. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os anjos deles no céu sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Os anjos desses pequeninos. Quem é pequenino aí? Eu também sou. Não parece não, né? Mas eu sou. Tem um anjo do Senhor. Tem um anjo do Senhor para a sua vida. Então aqui está dizendo que esses anjos, eles estão diante do Senhor. Eles sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Eu volto a dizer, essa escada é para nós. Essa escada é para nós. Essa escada é para você. Essa escada é para mim. Essa escada. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para um outro aspecto. Jacó falou sobre a casa de Deus. Nós não podemos desprezar a casa de Deus. E quando eu falo sobre a casa, eu estou falando sobre o corpo de Cristo, tá bom? Estou falando sobre o corpo de Cristo. Nós não podemos desprezar. Então Jacó falou: esse lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus. Esse lugar é um lugar terrível. Terrível. Por quê? Por que Jacó concluiu que aquele lugar era um lugar terrível? Por quê? Porque aquele lugar era um lugar onde Deus estava falando. É um lugar onde Deus fala. Então nós precisamos compreender que o corpo de Cristo na terra, é algo que nós não podemos desprezar. É algo que nós não podemos descartar. É algo que nós não podemos abrir mão. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Mesmo está na apostila, né? Mesmo esperando encontrar-te em breve, escrevo-te estas coisas, para que, se eu demorar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Qual era o entendimento do apóstolo Paulo? Que a igreja é o lugar aonde Deus se manifesta. A igreja é o corpo que Deus vai usar na terra para se manifestar. Deus não tem a intenção de fazer nada paralelo ao seu corpo, porque é a noiva que ele vai expor publicamente aos principados e potestades. É a noiva que vai ser perseguida no Apocalipse, quando João narra a trajetória do dragão querendo engolir a noiva. Então, a noiva de Jesus, a igreja, ela é um corpo, ela é um lugar onde precisa fazer conexão entre a terra e o céu e a terra. Amém? Então nós estamos aqui
para abrirmos essa porta para que outras pessoas possam entrar. Amém? Nós somos chamados por Deus para sermos a porta do céu na terra. A igreja. Coluna e alicerce da verdade. Então, nós podemos receber revelações individualmente. Você pode receber uma revelação individualmente da parte de Deus. Mas a revelação que você receber, eu quero dizer que ela vai ser incompleta. Ela precisa do corpo para ser completa. Deus pode revelar algumas coisas para nós individualmente, mas é no corpo que nós vamos chegar à plenitude. É no corpo que nós vamos chegar à compreensão maior daquilo que Deus quer fazer. Quanto tempo dura um dedo fora da mão? Tem alguma estatística aí? Eu acho que dura pouco tempo. Né? E um braço? Então, quer dizer, não dá. Apóstolo Paulo usou a analogia do corpo para explicar o corpo de Cristo. Então, nós não podemos desprezar o corpo de Cristo. Não podemos viver à margem do corpo de Cristo. Não podemos tratar o corpo de Cristo como um problema que eu enfrento na terra. Para com isso. Sai dessa. O corpo de Cristo é a noiva de Jesus. João Batista, quando viu o noivo, ele falou assim, quem tem o noivo, quem tem a noiva, é o noivo. Eu sou só amigo do noivo e me alegro em ouvir a sua voz. Quem tem a noiva é o noivo. Então, assim, não atire pedras na igreja, porque ela tem um cabeça. A igreja não é um corpo sem cabeça. Tem muita gente tentando tomar o lugar do cabeça, mas a igreja tem um cabeça. Jesus assumiu a liderança da humanidade. Ele não só assumiu a liderança da humanidade, como está escrito que ele é o segundo Adão. O primeiro Adão falhou, o segundo não. Então, o que ele prometeu, ele vai cumprir. Amém? O que ele projetou fazer, ele vai fazer. Agora, ele quer a nossa participação. Ele quer nos levar para uma outra dimensão da sua presença. Um lugar onde ele fala. Um lugar onde nós experimentamos a sua voz e começamos a ver aquilo que ele está vendo. É muito chato para Deus quando só ele vê algumas coisas que nós não estamos vendo. Mas é tremendamente bom para Deus quando nós começamos a enxergar aquilo que ele também está enxergando. E a beleza do corpo de Cristo é justamente essa. Porque muitas vezes eu não estou vendo, mas o meu amigo do lado está vendo. Esse livro aqui, Face a Face com Deus, ele narra uma experiência que eu achei fantástico. Quando um caçador sai para caçar com os seus cães, né? E aí, às vezes, vários caçadores saem com os seus cães, e os cães saem atrás da presa, né? Podemos falar desse jeito, né? É isso? Da caça. A caça, né? O caçador vai atrás da caça, né? Então, quando os cães vão farejando a caça, tem um cão que chegou mais perto. Aí ele começa a latir e indicar aonde está a caça. Os outros cães não sentiram nada, mas aquele cão ali sentiu. Aquele cão ali percebeu. Aí os outros cães começam a latir, né, na mesma direção e apontar, porque o outro está sentindo, porque o outro percebeu. Aí eles começam a se alinhar, porque um achou, os outros vão se alinhando. Aí o que acontece? Todos os outros cães começam também a sentir a mesma coisa. E aí a caça é
né, pega, né, morta pelo caçador. Então, muitas vezes, nós estamos próximos de pessoas que estão dizendo: olha, presta atenção, olha ali, veja, e às vezes a gente não dá valor, a gente não presta atenção, a gente não se liga, porque a gente está distraído em outras coisas. Mas tem pessoas que estão vendo, tem pessoas que estão indicando. Será que a gente não pode chegar mais perto? Será que a gente não pode se aproximar? Será que a gente não pode dar crédito? Será que a outra pessoa que está apontando não tem o Espírito Santo? Se a outra pessoa, se tem alguém que está apontando e tem outras pessoas apontando, e eu julgo que eles têm o Espírito Santo, eu digo: opa, eu preciso chegar mais perto. Então chega mais perto, né? Chega mais perto. Procura se aproximar de quem está buscando. Procura chegar perto de quem está querendo algo mais. Você está querendo, mas você não está percebendo muita coisa. Chega perto de quem está percebendo algo mais. Quem sabe você vai começar a fazer que nem um cão, vai começar a latir e de repente você vai começar a sentir. Entendeu? Então, é muito importante nós compreendermos isso. É muito importante nós estarmos assim atentos. O corpo, ele é importante. A casa, ela é importante. As pessoas não devem ser desprezadas. O corpo de Cristo não pode ser excluído do processo. Então, não sou eu individualmente, é eu fazendo parte do corpo, somos nós. Deus não quer, queridos, Deus não está interessado num grupinho. Você acha que Jesus morreu para salvar meia dúzia no final? Gente, vamos abandonar essa ideia. Deus quer muita gente. Deus quer muita gente. Deus quer um grande povo. Está certo que tem muita gente morrendo, né? Amando a Jesus, né? Tem muita gente morrendo, mas é muita gente mesmo morrendo. Então, assim, eu estou falando de pessoas que estão morrendo porque amam ao Senhor, né? Tem muita gente sendo perseguida e morta entre as nações. Muitas coisas acontecendo ao redor do mundo. Então, Deus quer salvar, Deus quer encontrar com muitas pessoas. Então, vamos voltar para Apocalipse, capítulo 4. Está aqui na apostila. Então, depois dessas coisas, vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui, e eu te mostrarei coisas que devem acontecer depois dessas. Então, tanto Gênesis 28, como João, capítulo 1, 51, e Apocalipse, capítulo 4, fala sobre uma porta aberta no céu. Fala sobre esse lugar no céu acessível. É um lugar acessível. É um lugar que nós somos chamados para acessar. E aqui ele está mostrando, né, sobre todas as três passagens mostram o céu aberto. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. No 5º dia do 4º mês do 30º ano, eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Os céus se abriram e tive visões de Deus. Os céus se abriram. Então, Ezequiel não estava num lugar agradável. Ezequiel não estava numa situação agradável. Ezequiel não estava vivendo o melhor momento social da sua história, mas Ezequiel estava com os olhos no Senhor. Ezequiel estava olhando para o Senhor. Ezequiel tinha uma expectativa daquilo que podia vir do Senhor. Amém?
Então, assim, o salmista fala, né? Eleva os meus olhos para os montes, né? De onde me virá o socorro? Não é dos montes. Nos montes tem altares, nos montes tem sacrifícios para falsos deuses. Então, o salmista entendeu, o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro não vem da terra, o meu socorro vem do alto. Vem do alto. Então, é muito importante que nós tenhamos essa percepção dos céus abertos. É muito importante que nós tenhamos essa compreensão. Eu creio, quando o irmão Bill Johnson, nesse livro, enfatiza muitas vezes que os céus estão abertos, eu creio que os céus estão abertos. Jesus pagou um preço para que os céus estivessem abertos. O tempo inteiro esses céus se abriram. O tempo inteiro os céus foram abertos. Várias vezes os céus foram abertos. E Jesus, ele pagou um preço. Isaías 64, versículo 1 está aí. Ó, se fendesse os céus e os montes tremessem à tua presença. Então, Isaías tinha um desejo de ver os céus abertos. Isaías queria que os céus se abrissem. Isaías sabia que os céus poderiam se abrir. Isaías já sabia historicamente que os céus, volta e meia, se abriam. Isaías sabia disso. Então Isaías começa a falar e rogar e clamar a Deus que os céus se abrissem e que o Senhor descesse. E ele sabia exatamente o que ia acontecer se o Senhor descesse. Então Isaías clamou para que os céus se abrissem. Em Mateus capítulo 3, versículo 16, abra aí sua Bíblia. Já abre lá Marcos 1 também, já põe o dedo lá em Marcos 1. Tem mais um dedo aí, coloca em Mateus 27 também. Corpo funcionando. Marcos 1. Mateus 3,16. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba vindo sobre ele. Então Jesus foi batizado e quando ele saiu da água, ele viu os céus se abrirem. Os céus se abriram depois que Jesus foi batizado e a pomba desceu sobre ele. Marcos capítulo 1, versículo 10. E logo que saiu da água, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Uma voz disse dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Então Marcos também registra que os céus se abriram. Os céus se abriram. Aí aqui em Mateus capítulo 27, versículo 50, capítulo 27, versículo 50, e Jesus, bradando de novo em alta voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, a terra tremeu. Quem que pediu para a terra tremer? Isaías. E as rochas se partiram. Irmãos, os céus estão abertos. Os céus estão abertos, eu creio nisso. Os céus estão abertos. Às vezes nós gastamos muito tempo, assim, eu já fiz isso. Deus abre os céus, Deus abre os céus. Não, eu não estou mais orando desse jeito, não. Eu estou crendo nos céus abertos
e eu quero me relacionar com esse Deus de céus abertos. Eu quero encontrar com esse Deus de céus abertos sobre a minha cabeça. Porque nós somos movidos por aquilo que nós cremos. Você crê que os céus estão abertos? Então vamos começar a andar com essa perspectiva dos céus abertos. Agora, quando nós não cremos que os céus estão abertos, nós andamos com a perspectiva de céus fechados. Você já viu irmãos que ficam assim, estava orando, viu o diabo correr por ali, não sei o que, fez, não sei o que, subiu e tal, desceu. Aí eu também vi que ele subiu, só orar que o irmão viu que o diabo subiu, desceu, arranhou a porta, roeu as unhas, uma série de coisas assim. Porque tem pessoas que creem nesse tipo de atmosfera. Veja bem atenção. Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer. Mas é esse tipo de visão que Deus quer que você tenha? É esse tipo de atmosfera que nós somos chamados para viver? Não somos chamados para viver dessa forma. O diabo passou por aqui, o diabo passou por ali. Que ele estava no gol do Chile, não. Vocês não ouviram isso? Está sem microfone. Não dê o microfone para ele agora. Mas nós vivemos de acordo com a atmosfera que nós cremos. Se nós cremos que os céus estão abertos, se nós cremos que Deus pode falar conosco, então eu vou abrir o meu coração. Então eu vou começar a buscar Deus, porque eu creio que é possível Deus falar comigo. Então eu vou começar a buscar junto com outros, porque eu creio que Deus quer falar comigo. Agora, se eu não creio que os céus estão abertos, não adianta orar. Isso é bobagem. Que é isso? Não adianta. Para quê? Para quê? Para que reunir? Porque é a perspectiva. Que perspectiva você está crendo? Você está crendo que Deus quer falar com você? Você está crendo que Deus quer encontrar com você? A palavra de Deus diz que é importante, é necessário, que todos aqueles que buscam a Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Isso é importante. Então você quer ser convidado por Deus, mas você não crê, por que Deus vai te chamar? Você quer ouvir o convite, mas você não crê. Entende? Deus quer chamar quem tem sede. Deus quer encontrar com quem está sedento. É dessa forma. Então, é lógico, Deus quer que todos tenham sede. Deus quer, Deus deseja isso. Deus espera por isso. Então, eu creio que os céus estão abertos. Efésios, capítulo 1, versículo 17. Para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, quem é que dá o espírito de sabedoria e de revelação? Deus. Deus dá o espírito de sabedoria e de revelação. Quem é que dá a revelação? Deus. Deus é quem dá a revelação. Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai. Meu Pai. Meu Pai. Quem trouxe a revelação para Pedro foi Deus. Deus quer nos dar revelação desses céus abertos. Deus quer nos levar a uma outra dimensão daquilo que nós estamos acostumados, daquilo que nós estamos vivendo constantemente, diariamente. Existe uma outra dimensão que pode invadir a nossa dimensão a qualquer momento. A qualquer momento. Eu tive uma experiência
na minha adolescência. E foi um sonho que eu tive. E assim foi muito interessante, porque eu me vi subindo as escadas. E quando eu cheguei no topo da escada, 2 anjos me receberam, aqui no limite. Eu lembrei do limite. Me receberam, e eu vou falar uma coisa para vocês que eu achei muito interessante. Eles eram negros. Quando eu li o livro A Cabana, eu falei, yes, foi de Deus o meu sonho. Uau! Foi de Deus o meu sonho. E eu achei muito interessante, que ele falou assim, por que você demorou? Eu falei, mas eu nem sabia que eu estava atrasado. E eles me levaram por uma porta, e eu entrei por aquela porta. E o que aconteceu ali dentro, eu não sei. Eu não sei o que aconteceu ali dentro. Mas quando eu saí daquela porta, eu nunca esqueci isso. Tem mais de 30 anos isso. Eles me levaram até a escada novamente e eu desci aquelas escadas. Eu vi vários jovens da minha época, jovens mais velhos do que eu. E essa visão que eu tive desses jovens foi muito interessante, porque eles estavam numa direção contrária. E 5 anos depois, 5 anos depois, esses jovens assumiram uma direção diferente da que eu estava caminhando. E eu me lembrei desse sonho. Eu falei assim, opa, eles estão indo por essa direção, mas é para eu ir por essa direção. E eu fui por uma direção contrária. Eu não vou continuar por esse lado do sonho. Mas o que foi interessante? A minha mãe, ela estava varrendo o quintal da nossa casa, e eu estava dormindo, e a minha irmã estava dormindo. E a minha mãe entrou dentro de casa e voltou e falou, vocês estão brincando comigo? E nós estávamos dormindo. Eu estava até sonhando. Aí eu acordei assim, o que foi, mãe? Vocês estavam cantando? Não, mãe, nós não estávamos cantando. Vocês estavam cantando, eu escutei a música. Aí minha irmã falou, peraí, eu estava sonhando com um coral. E eu estava escutando uma música que eu nunca tinha escutado, e eu vi uma luz entrando dentro de mim, que saía daquele coral. E eu falei assim, não, pai, peraí, mãe, eu estava sonhando. Tinha anjos naquele lugar. Glória a Deus. Não foi só eu. Tanto a minha mãe, que estava do lado de fora da casa, quanto a minha irmã, experimentou de uma outra dimensão. Nós estávamos dormindo. Nós somos marcados para o resto das nossas vidas. Então, assim, eu poderia falar assim, olha, eu recebi revelações. Não recebi, não sei. Talvez Deus ainda vai me falar, porque eu pergunto sempre, o que aconteceu dentro daquela porta? Eu sempre pergunto para Deus. Sempre pergunto para Deus, o que aconteceu lá dentro? O que aconteceu lá dentro? Eu quero saber o que foi. O que aconteceu lá dentro, Deus? Eu quero saber. Eu pergunto isso. 30 anos, eu não entendi. Talvez eu já tenha falado, né? Mas alguns anos depois, eu já casado, mas ainda morava no Rio de Janeiro, Deus me deu 5 sonhos. Cada madrugada, antes de eu levantar para orar, eu tinha um sonho. E aí sim, Deus me mostrou várias coisas a respeito do futuro. E eu vivo por causa dessas coisas, eu ando em cima dessas coisas. De vez em quando, eu na roda dos meus amigos, eu falo, meus amigos ficam me olhando, eu falo assim, acho que eu sou doido, né? Mas eu falo sempre, estou sempre falando. E eu vi coisas. E eu, assim, achei, maravilhoso, eu acho maravilhoso. Uma dessas coisas que eu vi, e eu vou falar para vocês, eu vi poder de Deus se manifestando dentro da Igreja Católica e mover de cura dentro da Igreja Católica. Eu vi isso em 1989,
eu não tinha as informações que eu tenho hoje. Eu não sabia tudo que eu sei hoje, mas eu vi essas coisas. Mas eu também vi pessoas sendo libertas por Deus, só proferindo apenas o nome de Jesus. Então, assim, Deus quer nos levar a uma outra dimensão. Deus quer nos levar. Eu sou um homem místico mesmo, para valer, sabe? Eu tenho uns amigos aí que de vez em quando pegam no meu pé, eles me mostram assim a capa do livro. O que você está vendo aqui? Eu não estou vendo nada. Né? Estou vendo a capa do livro só. Mas eu creio que Deus quer nos levar a esse encontro mais profundo com Ele, a experimentar da Sua presença e vermos aspectos do futuro que Ele quer nos levar como igreja. O que tem pela frente é muito grande. E só pessoas que tiverem esse encontro com o Senhor vão ter coragem de largar tudo para prosseguir dentro do caminho, porque os dias que estão se aproximando não são fáceis. Não são fáceis, né? Então, a gente acho que vai ouvir falar muito ainda sobre isso esses dias. Então, revisando, nós precisamos querer mais do que nós temos, né? Precisamos querer. Nós precisamos buscar. É necessário crer que os céus estão abertos agora. Então, vocês ouviram aqui na ministração do Haroldo. É fundamental obedecer o chamado de Deus, obediência. Daniel foi um homem obediente. E nós precisamos entender que quando nós falamos sobre obediência, né, e isso tem muitas implicações. Nós vivemos numa sociedade onde ela tem descriminalizado o errado para poder legalizar. E nós precisamos entender que isso continua sendo errado, mesmo a nossa sociedade descriminalizando. Né? A nossa sociedade diz que o aborto é certo. Isso não é certo, isso é pecado. Isso está errado e a gente precisa ter fé. Precisamos crer. E aí vai muitas outras afirmações que a nossa sociedade faz. Então, no corpo de Cristo, receberemos a revelação completa. Uma outra coisa, nós precisamos acordar. Então, nós precisamos acordar para poder achar o equilíbrio. É fundamental. Não podemos ficar vivendo e andando como se nada tivesse acontecendo. Então, Deus tem interesse em nos levar para esse outro lugar. Presta atenção. Se Ele não está falando com você, sobe aqui. Presta atenção. Eu creio que tem um chamado de Deus para esta geração, para o nosso tempo, né? Tem um chamado de Deus para nós. Então é muito importante que cada um compreenda, por mais que você tenha muito conhecimento, por mais que você já teve muitas experiências, eu quero afirmar para você que é pouco, precisa de mais. Precisa de mais. Sabe? Deus é aquele, né, que mesmo sendo encontrado, gera em nós um desejo de buscarmos cada vez mais. Quanto mais tocamos, mais queremos tocar. Quanto mais provamos, mais queremos provar. Viciante. Tem pergunta?
Você comentou sobre a gente ser a porta aberta dos céus para o mundo, né? Mas o primeiro passo para isso é a gente entrar na porta nós mesmos. Então, é o primeiro passo. É o primeiro passo. Nós somos a porta, mas nós precisamos entrar por ela primeiro. Amém? Jesus Cristo falou: vocês vão receber um Espírito que o mundo ainda não pode receber, porque não o conhece, mas vocês conhecem. E Jesus falou desse jeito. Então, por quê? Porque Ele quer, o projeto dele é derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Mas primeiro, os que o conhecem precisam experimentar. Amém? Alguma outra colocação, alguma outra pergunta? Enquanto vocês estavam sofrendo com a Copa aqui, no segundo tempo, senti de ficar lá fora. E eu estava lá conversando com Deus e eu falava assim: Senhor, vem me encontrar, quero te encontrar. Eu nem sabia que você ia falar isso, mas... E aí, quando eu comecei a orar, eu fechei os olhos e eu comecei a ver anjos. Eles vinham, mas eram muitos. E aí eu fiquei assim, não entendi direito, Senhor, mas tudo bem, guardei e fiquei. Mas pelo que você está falando, então eu entendo assim, você falou que cada um de nós temos um anjo, né? Nós somos os pequeninos. Então eu estou entendendo que o Senhor está nos encorajando para que a gente suba mesmo. E Amém. Esse é o tempo, Ele já está preparado para que a gente suba. Então assim, eu estou tão feliz, eu falei para o outro Senhor, estou preparado, pode me levar. Glória a Deus. Mas os anjos vieram aqui para dentro do salão assistir o jogo, não? Glória a Deus. Graças a Deus. Alguém mais? Eu lembrei de algo muito forte. Minha mãe, ela é nova convertida. E nós temos uma chácara. E ela contou para mim um sonho que ela teve há algum tempo, uns dias atrás, que vinham vários anjos e desciam ali como que em tanques de guerra, mas eles tinham a aparência de homem comum e tal. Mas qual é a conexão disso para nós aqui hoje? É que logo depois disso, a minha família e algumas pessoas da minha família, mesmo não sendo cristãs, começaram a ajudar os pequenos em volta do lugar onde a gente tem esse recanto lá. Os pequenos mesmo, daqueles que precisam de ajuda, de marcar médico, de começar a cuidar das pessoas. Então, assim, queimou muito forte quando essa coisa dos pequenos e do cuidar de nós sermos porta. Porque o que Deus estava falando para mim era justamente isso. Então, é o que Deus está fazendo em vários lugares. E qual era o sentido dos anjos descerem lá onde a gente estava, se eles não se tornassem uma porta? Então, eu acredito que é um padrão mesmo que Deus tem trabalhado, sabe? Tremendo isso. Glória a Deus. Amém. Ok. Você vai ter que vir aqui. Bom, você falando sobre esse assunto, eu me recordei, nós na semana passada tivemos lá em feira um encontro de jovens. Foi algo totalmente diferente acredito que de todos os outros. Assim, a presença de Deus, dele falando, marcando vidas. E teve um momento específico que eu senti assim, de estar orando. Eu estava orando, agora você falando atrás, que eu estava orando errado, falando, Deus, abre os céus e desce. Mas senti uma necessidade muito forte. Eu lembrei e falava bastante desse texto de Jacó, de que aquele momento ali de adoração fosse algo que houvesse uma conexão entre os céus e a terra e os céus. E foi algo muito forte. Eu digo que não tinha tido experiências tão fortes e marcantes como agora, há uma semana. E foi algo tremendo. E você falando isso, acho que confirma que foi... Eu nunca tive, eu sempre fui uma pessoa muito racional.
Ao longo de toda a minha vida, eu busquei pautar tudo com base na razão e nunca fui muito místico. A verdade é essa, mas Deus tem tratado isso em mim, acho que tem me levado a buscar algo diferente, algo sobrenatural. E eu lembrei, você falando aí, me veio a lembrança muito forte aquele momento que passamos ali há uma semana e que eu tive a lembrança desse texto e a necessidade de estar orando para que aquele momento fosse uma conexão direta ali, que fosse constante, que não se encerrasse ali, mas que fosse uma constante em nossas vidas. Então, Amém. Amém.